Bom dia, bom dia! Chega mais que o seu programa Conceito 360 já está pintando aqui na sua telinha. Obrigada pelo carinho da sua audiência. É sempre um prazer ter a sua companhia. Muito bom dia, Julie! Bom dia, Mônica! E bom dia para você aí de casa. Gente, é o seguinte, que tal aproveitar esse clima ameno que a gente está começando agora para reformar a piscina da sua casa? Se você está pensando nisso, esse programa foi feito para você. Exatamente, vamos trazer dicas aí de algumas piscinas que estão em alta, modelos, dicas para cuidar no momento da instalação para não ter dor de cabeça e também sobre revestimentos, tanto para piscinas, mas também para calçadas, muros, fachadas, utilizando pedras naturais. Incrível, né? O programa de hoje está super completo e eu já aproveito e peço, siga a gente no Instagram, @Programa Conceito 360 e vem conosco que já começou. Mônica, minha amiga, eu acho que o programa de hoje foi pensado para mim, inclusive, porque eu adoro áreas externas e eu acho que é o ambiente ideal para a gente receber pessoas. Você vai trazer umas dicas bem legais nesse sentido, né? Exatamente, Julie, porque uma área externa precisa ser bonita e também aconchegante. E as pedras naturais são perfeitas para isso. Eu conversei com uma especialista em pedras que trouxe aí algumas dicas para a gente utilizar justamente em muros, em fachadas, que fica incrível, e também em calçadas. Você sabia que existe calçadas atérmicas, ideais para essas áreas de piscina, principalmente para dias quentes? Para mim é novidade, mas olha, já tô achando sensacional. Vamos conferir. Para quem está construindo ou reformando, uma das principais etapas e uma das mais gostosas também é a escolha dos acabamentos. Aqueles detalhes que vão fazer toda a diferença e revestir a sua obra. E você tem acompanhado aqui no Conceito que uma das grandes tendências do momento é a conexão com o natural, né? Esses elementos naturais. E é por isso que as pedras naturais, gente, são uma das queridinhas do momento no ramo da construção civil e da arquitetura. E para falarmos mais sobre essa pedra maravilhosa, que dá para perceber, né, a imponência e a beleza que ela traz numa fachada, por exemplo, eu converso agora com a Tamara. Tudo bem, Tamara? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mônica? Tudo Obrigada. Jóia. Oi, pessoal. A Tamara, que é da Roca Design em Pedra. Tamara, a gente está vendo uma fachada aqui revestida com as pedras naturais, maravilhosa. A que se deve tanto essa procura hoje em dia por revestimentos com pedras naturais? Então, Mônica, a procura, eu acredito que tenha muito a ver com aquilo que você vinha falando no início do programa, né? O fato dela ser natural, né? Justamente a natureza, essa conexão, as pessoas têm buscado estar mais próximas. Também se deve à beleza dela, porque o natural, ele tem a sua própria textura, ele tem formatos irregulares, formatos únicos, que realmente tornam um ambiente único. E quando a gente está construindo aí, reformando, como eu disse, a gente quer investir em algo que seja durável. A gente não quer algo que daqui a alguns meses, alguns anos, já tenha que substituir essas peças. Essa também é uma das grandes vantagens do uso da pedra natural. Com certeza, né? A durabilidade da pedra e a atemporalidade dela se conectam. Por quê? Nós podemos ver que ao longo da arquitetura, desde as antigas construções, a pedra ela tem sido um dos pilares das construções. E construções que permanecem até hoje, né? Por milênios. Por milênios, por milhares de anos. Então, a pedra, ela traz essa referência do que é durável, do que é firme e também do que é atemporal, porque ela é uma beleza única. Né? Ela não vai cair de moda nunca. As pessoas estão utilizando muito em fachadas, nas partes internas também, não é só externas, muros, fachadas, mas na parte interna da casa. Muitas pessoas acreditam que a pedra, por ser algo muitas vezes mais grosseiro, mais pesado, não combina com a parte interna, mas é totalmente ao contrário. Muito mais tem se utilizado até nas partes internas do que externas, como painéis de TV, a parte de churrasqueiras, lareiras, adegas,
banheiras, lavabos também, áreas externas de piscina. Então há uma infinidade de possibilidades que as pessoas podem estar usando o revestimento natural em pedra. Essa que a gente tem nessa fachada é a pedra madeira branca. Por que ela leva esse nome? Então, existe uma linha de pedras madeiras de diversas cores, né? A pedra madeira, ela vem justamente com esse nome por causa da textura dela e dos veios, que imitam, de certa forma, a madeira. Tem outras cores também da madeira? Não só branca? Tem a madeira amarela, de várias tonalidades. Tem também a madeira rosa, que também carrega várias tonalidades dentro dessa paleta, né, de rosas e vermelhos. Então tem diversas possibilidades dentro da pedra madeira, mas a nossa queridinha é a pedra madeira branca, justamente por essa beleza e por ela trazer também essa neutralidade, ela vai combinar com tudo. Ela é como um pretinho básico. Existem vários formatos dentro de cada modelo de pedra. Por exemplo, esse formato é um formato caco irregular. Então ele traz justamente essa ideia de ser algo, uma peça diferente da outra. Mas temos formatos também regulares, que possuem um tamanho padrão. E também depende de cada projeto e também do gosto do cliente. Agora, ainda trazendo, né, detalhes de muros, de fachadas, tem uma outra pedra, não vou dizer parecida, mas semelhante nessa robustez aí, que é a pedra moledo, que também está muito em alta e muito procurada. É isso, ela está sendo muito falada, mas o que acontece, Mônica, é que muitas pessoas elas acabam confundindo a pedra moledo com qualquer pedra que tenha o formato irregular, mas não, ela é um granito específico, né? Nós chamamos de granito mineiro e ela é a famosa pedra moledo. E existe também variações de cor dentro da pedra moledo. Existe a moledo natural, a moledo clara, que ela é um pouco mais puxada por um cinza, e a moledo champanhe, que puxa para um amarelinho. Usamos muito em painéis de TV, em adegas também utilizamos bastante essa pedra. Pra quem quer realmente aquele visual, né, aquele acabamento chamativo. Exatamente, ela dá o brilho, ele dá o destaque, o brilho do ambiente realmente. Agora, quem quer pedras um pouquinho mais sutis, tem os tijolinhos muito famosos também, que as pessoas usam aí já há muitos e muitos anos, que combina também com painel de parede, com áreas de churrasqueira. Verdade, os tijolinhos também temos eles numa infinidade de cores, né, várias tonalidades de terra, e também nas cores mais neutras, como o cinzinha e o branco. Tama, para a gente falar de piscina, uma das grandes tendências agora é o uso da pedra Ijal, que desconfigura totalmente aquelas piscinas antigas que se utilizava fibras. Ela é uma tendência totalmente moderna, diferente, com propriedades terapêuticas, inclusive, e uma beleza fora de série, né? É verdade, Mônica. A pedra Ijal, ela leva esse nome porque ela é uma pedra estrangeira. Ela não é uma pedra brasileira, ela vem da Indonésia. E justamente as propriedades que ela carrega em contato com a água fazem com que você não tenha apenas uma piscina, mas você tenha um spa, né? Porque ela, em contato com a água, produz propriedades terapêuticas. Inclusive, os tons vão oscilando também, né? Um tom de azul puxando para um verdinho. Isso, a beleza dela é incomparável, realmente, porque em contato com a água, ela muda a sua coloração, trazendo um aspecto muito lindo para a piscina. Eu sempre digo que Deus foi muito generoso ao nos emprestar a natureza e nos dar pedras que naturalmente têm essa propriedade, que carregam essa propriedade, que fazem com que ao sol, ao calor, ela não esquente como outros materiais, causando essa sensação de conforto justamente para essa área que a gente anda descalço, anda com menos roupa, né? Então é algo que vem para somar e deixar a área das piscinas bem mais confortável. Trazendo funcionalidade e beleza, mas não só para os pisos, como também para as bordas. Isso, ela se estende até as bordas da piscina. Então, toda a área da piscina, as bordas dentro da piscina, existe a possibilidade de você utilizar pedras naturais. Ou seja, a gente sentar na beira da piscina, tomar um drink gostoso, receber aí uns amigos e não se preocupar com o calor, né? Com a temperatura. Isso mesmo. E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo de possibilidades das pedras naturais, é só acompanhar a Roca nas redes sociais ou também dar uma passadinha em uma das lojas. Inclusive, tem uma cidade aqui próxima. Isso, na
nas nossas redes sociais, nós estamos como rocadesign.pedras. Lá você vai encontrar todo o nosso portfólio, as nossas obras, e eu tenho certeza que vão se identificar com alguma. Já agora as nossas lojas nós temos em Santa Catarina, e aqui no Paraná nós temos a nossa unidade em Marechal Cândido Rondon, na Avenida Minas Gerais, em esquina com a rodoviária. Mas nós atendemos, Mônica, toda a região aqui de Cascavel, Toledo e todas as cidades ao redor. Com várias obras maravilhosas em andamento. Com certeza. Obrigada, Tamara, Obrigada pela a participação, viu? E aí, Júlia, com tantas dicas sensacionais de pedras naturais, deu para escolher uma preferida? Não deu, amiga. Eu gostei de todas, simplesmente sensacionais. Cada ambiente pede uma coisa diferente, né? E das pedras, agora a gente fala de pisos. Exatamente, pisos internos, porque aconteceu ali um workshop na área 46 sobre instalação de pisos e é claro que a gente foi lá conferir. Montar um projeto de design, de arquitetura, é importante os profissionais terem alguns cuidados, conhecerem alguns materiais que serão utilizados depois na obra. E é justamente pensando nisso que a Área 46 está promovendo um workshop para arquitetos voltados a pisos dessa vez. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, Mônica. E eu falo, na Área 46 tudo é motivo para virar um grande evento. E agora, com a nossa mudança de sede, nós não poderíamos deixar de usar a obra para treinar os profissionais. Então hoje nós trouxemos duas empresas do grupo para falar um pouco mais sobre como é o processo de montagem mesmo, a instalação de um piso aquecido, porque no dia a dia, quando você chega numa casa que o piso está pronto, você não tem ideia do que tem por baixo, ali, de como é esse sistema. Então, aproveitando todo o processo de obra, a gente transformou isso em um grande evento de workshop. Começamos com duas empresas hoje, mas teremos vários momentos aqui dentro ainda. E esse é sempre um objetivo, né, da Área 46, levar conhecimento para os associados, para os parceiros, e terão muitos outros pela frente ainda. Exatamente. Facilidade para o cliente que está procurando empresa de qualidade e capacitação para os profissionais do mercado. Agora, fala rapidamente pra gente sobre essa expectativa dessa sede nova. E logo, logo, mais algumas semanas, vai estar à disposição aí para todo mundo. Exatamente. Ainda estamos em obra, mas muita coisa já está rodando aqui dentro da Área 46. Acredito que lá por agosto a gente tem a casa totalmente montada, mas já estamos de portas abertas para quem quiser vir conhecer o espaço. Saímos de 300 metros quadrados de exposição para mais de 800 agora. Aqui comigo o Gilson, da Ortigara Revestimentos, um dos responsáveis pelo workshop de hoje e que vai treinar aí o pessoal também, trazer informações, né, esse preparo sobre os pisos vinílicos. Isso mesmo, Mônica. Hoje nós estamos aqui então no workshop, mostrando na prática como que é o processo de instalação de um piso vinílico, se ele pode ou não pode colocar num piso aquecido, que também é outra parte do workshop. Então nós da Ortigara trabalhamos com linhas de pisos homologadas que podem ser instaladas sobre o aquecimento de piso, o aquecimento térmico. E esse workshop voltado especificamente para arquitetos, justamente para eles na hora de fazer o projeto já preverem todos esses detalhes. Exatamente. Esse workshop ele é voltado para o público profissional, que é o especificador desse material, para que ele consiga direcionar o cliente e mostrar que tem sim marcas no mercado de qualidade e que atendem todas as normas. Então é uma garantia para a empresa e também para o profissional e o consumidor que vai colocar um material de excelente qualidade na sua residência. Estou aqui
aqui agora com o José, um dos profissionais da Rise que participou desse workshop para arquitetos sobre instalação de pisos. Conta pra gente então, José, o que tu trouxe para esse momento? É demonstrar de fato, né? O pessoal tem muita dúvida hoje sobre o piso aquecido. Como que funciona, como que é instalado, qual o momento de obra. E aqui a gente trouxe hoje para os profissionais, demonstrando como é feita a instalação, como é esse cabo calefator, quais os benefícios principalmente, né? E na prática, quais vantagens temos no piso aquecido, né? Então são inúmeras e aqui a gente demonstrou todas elas. Inclusive veio um pessoal da indústria, da fábrica também para participar desse momento. Exatamente, vieram lá do Rio Grande do Sul. Hoje a Alamo é a única indústria nacional dos cabos calefatores. Então já uma expertise de mais de 30 anos e a gente trouxe aqui para Cascavel a Alamo para beneficiar muito mais as obras hoje da nossa cidade. E isso faz com que os arquitetos também, na hora de montar um projeto, já tenham um conhecimento sobre o material que está sendo utilizado, a forma da instalação. Exatamente, para prever já em projeto, que é importante, é um produto que ele precisa ser instalado antes. Então, durante o projeto, o arquiteto ele tem que já especificar esse produto. E aqui a gente trouxe quando especificar, qual local colocar, o que a gente precisa no piso, quais as especificações técnicas depois do vinílico, do porcelanato, da argamassa. Então, muito importante eles entenderem toda essa parte. Então, junto a isso, a fábrica veio para nos auxiliar e demonstrar ainda mais, né? Explicar quais as etapas, os passos necessários para isso. Você está construindo, reformando ou simplesmente precisando trocar os pisos aí da sua casa? Então deixa eu te dar uma dica sensacional da Ortigara Revestimentos. Você já ouviu falar sobre os pisos vinílicos? Eles são a sensação do momento e não é à toa não, viu gente? Possuem muitas vantagens. Para começar, oferecem conforto acústico e térmico, ou seja, são mais quentes e mais confortáveis. E ainda diminui em muito os ruídos. Se você tem crianças, pets, ou se você costuma usar, por exemplo, um salto alto. Ah, e sem contar na instalação rápida, limpa e facilitada. Nada de barulho ou sujeira e sem precisar retirar o piso atual. O vinílico também tem uma grande durabilidade para você não se incomodar por muitos anos. E olha só, também é resistente à água. Tá vendo como ele é a opção perfeita para a sua casa ou empresa? Quer saber mais? Entre em contato com a Ortigara Revestimentos, especialista em pisos vinílicos. Faz o seguinte, acessa já o Instagram @ortigara_revestimentos e o telefone aparece aqui na sua tela. No próximo bloco tem o quadro Imob 360 com a brilhante Joelma Galvão e ainda vamos falar sobre piscinas. É isso, dicas com um engenheiro especialista para você não ter dor de cabeça na sua obra. É daqui a pouquinho. Agora chegou a hora do novo quadro aqui do Conceito, o Imob 360. É contigo, Joelma Galvão. Grandes obras, grandes empreendimentos. O que é SPE? Hoje vamos falar de uma estrutura que viabiliza grandes empreendimentos em todo o Brasil. E para isso, eu estou com o Jaderson Zuanazzi, engenheiro civil especialista no assunto. Bem-vindo, Jader. Obrigado, Joelma. Obrigado pelo convite. O que é SPE e por que ela é usada em grandes obras? Sim. Então, Joelma, deixa eu te explicar. Uma SPE hoje ela é uma estrutura jurídica que todo empreendimento em formato de incorporação é utilizado. Então, qualquer grande obra hoje ela é feita a partir de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Por que é feito isso? Porque dessa forma você separa o patrimônio de uma construtora incorporadora de uma obra. Então, juridicamente, o investidor está mais protegido
o investidor, o cliente final está mais protegido de se caso aquela empresa, aquela construtora tiver um problema financeiro na jornada, aquele patrimônio daquela obra que ele está investindo está totalmente separado do patrimônio da construtora. Isso dá uma segurança maior para o investidor. Qual que é a vantagem de usar a operação SPE comparado com outros modelos? Hoje a principal vantagem é principalmente financeira, onde o investidor ele entra na sociedade, ele consegue um produto com um preço muito mais em conta, em torno de 30% a menos de custo em relação ao mercado cliente final, e hoje então em torno de R$ 7.500 que você adquire no modelo SPE, comparado a R$ 10.000, 10, 11 mil reais num preço final de mercado. Então dá uns 30% de diferença de valorização. Uma grande diferença. E aí está uma vantagem da SPE. Jader, vamos trazer algo aqui para o seu dia a dia. Teve alguma operação SPE que marcou a sua história? Eu tenho duas, pelo menos, que mais marcaram a nossa jornada. Uma bem lá no início, onde a gente trouxe um grupo para participar da SPE. A gente fazia, na época, a captação por e-mail. Então, olha só, a gente não tinha WhatsApp na época, era por e-mail. E a gente conseguiu reunir um grupo de investidores em mais ou menos uns 30 minutos por e-mail, onde as pessoas confirmavam. Lá o investidor teve rentabilidade na faixa de 33% a 34%. E recentemente, numa SPE que a gente entregou, ainda alguns anos atrás, o investidor investiu na faixa de 340 e os produtos na preço final, na hora de ir para o mercado, foi na faixa de 1 milhão ou 1 milhão e 100. Então trouxe uma rentabilidade de 3 vezes aí durante a jornada de construção. Isso gera uma confiança e o cliente vai comprar recorrente. Já ele dá uma SPE1, já passa para uma SPE seguinte e vai indo, né? E muitos aconteceram isso. Eles investiram, ganharam dinheiro no preço da venda, continuaram investindo em outros empreendimentos, continuam na carteira de clientes. Olha que fantástico. Muito interessante. Obrigada, Jader, por aceitar o convite e passar para nós algo tão técnico, mas de uma maneira tão simples. Obrigado, João, pela oportunidade. Gente, até sábado que vem. Incrível, Joelma. Obrigada pela sua participação mais uma vez. E agora, Julie, nós vamos falar sobre elas, as piscinas. Já falamos um pouquinho lá no primeiro bloco, né, sobre os revestimentos ideais para essas áreas de piscina, mas é preciso cuidado também na hora da instalação. É muito importante essa parte para você não ter problemas futuros. E para isso, a gente conversa agora com o engenheiro Fernando Garbelotti. Quando o assunto é piscinas, a criatividade deve entrar em cena sim. Um bom projeto faz toda a diferença para que encaixe perfeitamente a arquitetura da sua área de lazer com o que você espera do seu imóvel. Para conversar com a gente sobre a importância dos cuidados na hora de construir uma piscina como essa, Fernando Garbelotti, que é engenheiro. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, Juliane, tudo bom? Estamos aqui nessa casa, onde podemos ver que uma piscina está de frente para o Parque Nacional, onde temos aqui um espelho quase da Mata Atlântica aqui para essa visão dessa piscina. Esse vidro que faz a divisão entre a piscina aqui, que é uma coisa que está muito em alta, né? Você tem que tomar muito cuidado com essa execução desse vidro, pois ela não pode justamente passar a infiltração para cá. Então você pode ver que ela tem ali na piscina um spa exclusivo, onde esse spa você coloca todos os hidrojatos, tudo que a piscina precisa, inclusive aquecimento. Hoje você tem que cuidar, ou você vai aquecer toda a piscina durante o ano, ou só o spa, só a jacuzzi, como o povo fala, né? Nesse caso aqui, é inteira aquecida ou apenas o spa? Apenas o spa é aquecido. Pois assim, o cliente optou por não ficar toda a piscina aquecida, porque é algo muito difícil. Então, durante a utilização da piscina, do espaço, ele aquece somente o spa. Até porque Foz do Iguaçu, né, gente, é calor, então só o spa já tá de bom tamanho. Fernando, em relação à construção dessa piscina, né, quais foram os cuidados que vocês tiveram que ter para que ficasse assim, como a gente vê nas imagens? Bem, você pode verificar que é uma piscina bem elevada, né? Nós estamos ali quase com a beirada ali de 6 metros, então realmente você tem ali embaixo dessa piscina um cinema, uma academia, então ela é uma piscina suspensa.
Então, durante essa etapa, foi muito importante ter um projetista calculista para fazer todos os esforços, calcular toda a ferragem que vai para concretar essa piscina. Então, é algo assim desafiador, realmente, manter uma piscina tão comprida e ainda assim mantê-la esteticamente, visualmente bonita. Que combina, inclusive, com a estética da casa, né? Exato. Agora é o seguinte, em relação às etapas da obra, a sua dica é ter um acompanhamento sempre. Sempre, principalmente piscina. Hoje, o que mais o pessoal tem problemas é a impermeabilização. Hoje, quando se trata de piscinas, o problema é a impermeabilização. Então, se você tem um acompanhamento, se você tem um produto impermeabilizante bom, se você tem alguém para aplicar que tenha o conhecimento, tenha a técnica nisso, você não vai se arrepender. E qual é a importância na hora da instalação dessas pastilhas? Hoje a gente não usa mais aquelas piscinas prontas. A maior parte das obras que você assume é nesse estilo? É nesse estilo. Por quê? A piscina em si, você vê aquelas piscinas de fibra, ela acaba amarelando com o tempo, ela acaba esbranquiçando. Hoje o cloro, ele ataca bastante. Esse é um detalhe dentro dessa piscina aqui, que ela o quê? Ela tem água salinizada. Então ela contém sim uma mistura de sal com o cloro, diminui bastante o uso do cloro na piscina. Então até para você tomar banho, para você curtir com a sua família, é melhor esse uso de piscina, com o sal, salinizada e o cloro. Agora, também é importante a tubulação, né? Você me falou aqui que essa piscina ela é suspensa. Como Exato. que faz isso? Então, por ser suspensa, você tem que ficar imaginando em shafts, para acompanhar toda a tubulação e ir até a casa de máquina. O shaft, ele é o quê? Ele é um túnel, um duto, né? Um duto em concreto, que você tem a passagem da tubulação dessa parte aqui até lá onde está a casa de máquinas, debaixo da escada lá. E para não correr o risco, por exemplo, de vazamentos, isso é essencial. De você conseguir conferir, sim, a tubulação visivelmente por fora, né? Você pode abrir um pouco do gesso lá, você pode ver depois que teve esse cuidado, né? Entre, vamos deixar ele totalmente sem visibilidade. Não, tem que ter a visibilidade um pouco do cano. Dentro da parte lá da casa de máquinas, você consegue verificar a tubulação lateral. Qual foi o maior desafio na finalização dessa piscina? Porque ficou linda, né? O maior desafio foi justamente segurança. Vocês podem ver como tem, né, várias guarda-corpos de vidro ao redor dela e fazer a borda infinita funcionar. Ou seja, o alinhamento daquela ponta até a outra ponta tem que ficar impecável. Se ele não ficar, não dá o efeito de borda infinita que se espera de uma piscina como essa. E também para ter a borda infinita é um processo mais complexo também, né? Lógico, né? Por mais que a gente está falando nós estamos aí com várias ferramentas, laser, nível, tudo, você depende do fator humano. Então, uma pessoa, né, um azulejista que sabe bem aplicar esse material é, olha, 100% aqui do serviço para a garantia dessa borda infinita aqui. Então o profissional vai fazer toda a diferença para não se incomodar. Tanto o profissional como eu, engenheiro civil, tanto como o azulejista profissional para isso. Para finalizar, falamos da estética. Na sua opinião, as pastilhas, os revestimentos mesmo ali para o interior da piscina, quais são as cores principais que mais combinam? Hoje você tem uma mescla, então você nunca vai utilizar um tom só. Você pode verificar ali que até nesse tom de verde, ele tem várias mesclas de tom, vários tons de verde. Então assim, hoje você tem piscina saindo na cor do cinza até, cinza com mescla, branco com mescla, azul com mescla e verde com mescla. Eu acho que essas 4 cores aí mescladas, né, sem muito... Antigamente fazia aquelas faixas estilo piscina olímpica, né, que você tinha marcado ao redor da piscina. Hoje não, hoje é algo mais clean, algo mais light, algo que combine realmente com a quantidade de detalhes externos aqui. A satisfação do cliente é você ter realmente a utilização plena dela, né? Você tem ali até uma prainha que a pessoa possa ficar ali quando ela não quer entrar muito dentro da piscina. Então, assim, ela não é só uma piscina para alguém se refrescar. Ela é um ambiente que a pessoa entra ali, seja numa prainha, numa parte mais rasa, para se sentir, se conectar mais, relaxar, ficar naquele ambiente íntimo com ela. Perfeito. Aqui a gente começa, então, uma parte mais rasa, que é essa prainha que você Exato. disse, e depois uma parte mais funda. Exato. Legal. Gente, é o seguinte, olha, adorei as dicas. Fernando, muito obrigada. Seja bem-vindo sempre.
de área de lazer, que delícia de piscina, gostaram, né? Mas olha, o melhor ficou pro final. Eu vou agora dar um tibum. Brincadeira, quase acreditaram, né? Mas olha, os proprietários desse imóvel estão de parabéns, excelente gosto. E você aí de casa já sabe, né? Dicas como essas para a construção do imóvel do seu sonho, você só encontra aqui no Conceito 360. Mônica, eu simplesmente adorei o programa de hoje. Maravilhoso, né? Principalmente com as nossas dicas aí para suas áreas externas e internas, se tratando de revestimentos, porque como você viu, fazem toda a diferença. Com certeza. E olha, chegou aquela hora que a gente não gosta, mas fazer o quê? O bom é que sábado que vem tem mais. Obrigada pela sua companhia, tenha um excelente fim de semana, super beijo e até sábado que vem.